Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Cura 360, Corpo, Alma e Espírito. E nós temos falado de saúde integral. Hoje o nosso episódio está um pouquinho desafiador. Não faça terapia se... Isso mesmo, esse é o tema do episódio de hoje. Será que todo mundo está preparado para fazer terapia? Será que as pessoas, quando vêm para a terapia, realmente elas encaram o processo e são transformadas? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje nesse episódio. E para falar sobre esse tema, não faça terapia se... Nós temos aqui uma psicanalista especialista, né? Ela vai falar um pouquinho sobre esse tema. Ela já faz seus atendimentos clínicos há algum tempo, então nós vamos conversar um pouquinho com a Ludmila, que é especialista em psicanálise. Tudo bem, Ludmila? Tudo bom. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, antes da gente começar. Sou Ludmila, psicanalista clínica. Venho de outras formações, mas psicanálise clínica foi o que me fez apaixonar ainda mais pelas pessoas. E hoje eu estou feliz, que eu estou com uma psicanalista da minha área aqui, então é muito bom. E para começar com essa conversa, Ludmila, a gente precisa entender que às vezes as pessoas têm muitos mitos sobre a terapia. Existem muitos tabus que às vezes precisam quebrar, alguns mitos do que é, do que não é. As pessoas perguntam, terapia é para mim? Se eu não dei certo com um profissional, será que eu vou dar certo com um psicanalista, por exemplo? Não sei se já te procuraram nesse quesito, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Mas eu fui em tal especialista, então será que a psicanálise vai me ajudar? Então eu queria saber de você, para começar, sobre isso. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso, mas para começar, o que vem à sua mente com essa frase, não faça terapia se? Porque foi esse tema que você me propôs. Porque, sinceramente, se você não quer mudança, não quer uma transformação, não faça terapia. Uhum. Porque a terapia, ela vai te levar a outro nível, Sim. a outro patamar. Em que aspectos? Você vai ter autoconhecimento. Você vai obter condições de controlar e de lidar melhor com as suas emoções. Vai melhorar as relações. São muitos os fatores que vai contribuir, a terapia vai contribuir com as pessoas. E às vezes elas não estão preparadas. Uhum. Porque a mudança, ela gera desconforto. Apesar de estar numa situação que às vezes é ruim, às vezes é muito melhor estar lá do que olhar para dentro e descobrir o responsável por tudo isso. Sim. E nem sempre está do lado de fora. E mudar dói. Mudar é desafiador. Eu costumo falar, Ludmila, nos meus atendimentos, que muitas pessoas elas têm um ganho secundário com aquela situação. E muitas vezes, o que a pessoa está ganhando por se manter numa situação que não é agradável, que não é confortável e que às vezes traz tantos prejuízos. E muitas vezes as pessoas elas não querem encarar isso de frente, não é verdade? Sim, e fora que assim, nós às vezes temos a tendência a querer encontrar responsáveis pelos problemas. Sim. E muitas das vezes a gente não quer resolvê-los. Porque se eu resolver, qual vai ser a minha desculpa para estar naquele mesmo nível? Vai me impulsionar a subir o nível, a melhorar a minha condição de comportamento, tratamento com as pessoas. E isso vai impedir com que, poxa, agora eu já não tenho aquele fator que me botava aqui como vítima, como coitado, né? E até mesmo o algoz, né? Uhum. Agora eu já não tenho mais todas aquelas pessoas que eu podia manipular. Uhum. Aí isso é ruim. E é preciso as pessoas olhar para dentro. Porque tudo tá ali. E o olhar para dentro é a parte mais dolorosa do tratamento. Porque o olhar para dentro vai trazer alguns insights que às vezes as pessoas não querem ver. Muitas vezes eu costumo falar que a maioria dos transtornos mentais, Ludmila, dos comportamentos ruins, é por falta de protagonismo da própria pessoa na sua história. Às vezes ela não é protagonista da sua história, como você falou. Às vezes ela culpa uma situação, ela se coloca no lugar de vítima. E quando ela vem para a terapia, ela vai entender
que às vezes o principal responsável por aquela situação é ela mesma. Ela não quer olhar para uma situação, ela não quer mudar, ela não quer sair daquele lugar. E por que que você acha que algumas pessoas não estão prontas para terapia? O momento de terapia, ele precisa ter além do alinhamento entre o terapeuta e o cliente ou o paciente, porque dependendo do, vai ser cliente ou paciente, mas tem que ter uma conexão ali, mas principalmente eu tenho que estar aberto. Porque se eu não estou aberto a seguir os direcionamentos que o terapeuta vai dar, não adianta ficar anos e horas, porque precisa ter uma verdade. E às vezes a gente tem um medo de mostrar aquele probleminha, que eu alimento há muito tempo, aquele viciozinho, aquela coisinha que eu acabo tendo afeto, um defeito, uma mania, algumas coisas assim que vai fazer com que ele, em vez de se entregar ao acompanhamento, vai criar obstáculos e vai criar, vai fazer com que ele tenha resistência. Às vezes eu costumo falar, Ludmila, quais são as muletas que a pessoa carrega, que impede ela de caminhar livremente. E muitas vezes são essas aí, essas muletas, essas coisinhas que ela guarda, esses comportamentos que ela não quer mudar, que ela não quer olhar. E muitas vezes por isso que as pessoas, elas não estão prontas para o processo terapêutico. Por isso, não faça terapia se você não quer olhar para dentro de si. Não faça terapia se você não quer mudar comportamentos que atrapalham você. Isso é muito importante. E existe alguma resistência que você percebe no processo de autoconhecimento com os seus pacientes, seus clientes? Eu vejo que às vezes por eles viverem muitas vezes num ciclo que nunca tem fim, das mesmas coisas, as mesmas demandas, eles não conseguem se ver fora dali. E aí faz com que impede que eles dê passos largos em busca de um sonho, de um plano, de um projeto. E ali, quando você está ali só olhando para o problema, você não vai ter uma percepção de mudança, de melhoria. Você tem que ser um altruísta um pouquinho para você ver assim, ir além daquilo que você está passando. A vida, as situações, as circunstâncias, elas vão aparecer. Sim. Né? E só que aí, o que eu faço com isso? Eu olho só para o problema, eu fico ali admirando aquele problema, colocando ele maior do que é, ou eu vou em busca de uma solução. E a busca da solução é, às vezes, se colocar um pouquinho distante daquele problema e olhar para ele, mas também olhar para dentro. O que aquele problema tem alimentado em mim? O que aquele problema tem feito em mim como diferencial na sociedade? Sim. Que aí a gente volta lá nos ganhos. Né? Os ganhos secundários. E você falando sobre o real mesmo. Lacan, ele fala muito sobre isso, sobre o simbólico, imaginário e real. E muitas vezes as pessoas, elas criam coisas que são imaginárias, não são reais. E quando na terapia ela percebe isso, ela tem essa dificuldade. E dentro do processo terapêutico, quais são as expectativas irreais que você vê que pode atrapalhar o processo terapêutico? Quando ela começa a criar desculpas e não ouvir aquilo que ela mesma está falando. Aí ela começa a ficar ali configurando aquela imaginação, aí você esclarece, faz ela se esclarecer com relação àquilo e ela começa a fantasiar em cima daquilo que ela está falando. Ela fala assim, a gente vai dar um passo ou a gente vai voltar? Né? E às vezes muitos acompanhamentos acabam se tornando aquela coisa, toda semana a mesma demanda, toda semana a mesma demanda. Eu falo assim, qual foi o novo passo que você deu? Qual o novo planejamento que você está pensando para você sair de onde você está? E às vezes é difícil das pessoas entenderem que assim, o momento pode não estar contribuindo muito, né, para que a pessoa ela
ela seja resgatada. Mas ela tem que querer sair de lá para que aquilo possa ser concreto de fato, né? Porque muitas das vezes as pessoas só dão desculpas. Ah, eu quero tanto, mas vamos marcar uma terapia, um acompanhamento, um atendimento, alguma coisa assim. Aí sempre vem uma desculpa. Ah, aconteceu não sei o quê. E sempre vai acontecer. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai acontecer alguma coisa. As coisas não são assim, com um estalar de dedo, as coisas mudam. Sempre vai acontecer alguma coisa. Mas o que que eu faço? Quando eu tomo uma decisão e eu não cumpro com aquilo, né? E isso mostra o quanto que ela realmente está determinada a sair disso. Sim. Né? E é isso que faz com que ela não prossiga, não dê o passo adiante. E ficar ali gera dor, gera doenças, gera caos, mas talvez Isso. ali eu tenha uma atenção, tenha um cuidado, tenha um afeto daquele de quem eu quero. E aí, quanto a isso, né, é só querer muito mudar para poder fazer uma diferença. E isso é importante, não é, Ludmila? Porque terapia também é um lugar de confronto. Sim. E às vezes por isso que muitas pessoas não estão preparadas para isso. Então não faça terapia se você não quer ser confrontado, porque você vai ser confrontado com o que há dentro de você, com o que você é, com os seus ganhos secundários, que às vezes você ganha algo, não sai daquela situação porque você está ganhando algo, e quando você se depara com isso, você entende que você é a pessoa que está se aprisionando naquele local, né, naquele hábito, naquela situação ruim, e isso é muito desafiador. Terapia é um lugar de confronto. Muitas pessoas acreditam que terapia é só um lugar de desabafar, que eu vou para terapia só para ser ouvido ali por uma pessoa, e na verdade a terapia, ela não é só um ombro amigo, não é só um lugar que você é acolhido, é um espaço também que você vai ser confrontado emocionalmente, não é verdade, Ludmila? E muitas vezes pode ser desconfortável. E o que você acha sobre essa questão do confronto dentro do processo terapêutico? Ele é necessário, dependendo do momento terapêutico, vai ser uma coisa não muito utilizada, porque se a pessoa ela tem uma facilidade de perceber aquilo que ela mesma está falando e conseguir encontrar meios de saída, tomar decisões e as ações necessárias, talvez ela não precise de tanto confronto. Mas principalmente aquele que tem uma resistência é aquele que mais precisa ser chamado para uma análise sobre aquilo que ele está falando, sobre aquilo que ele está pensando. Sim. E muitas das vezes as pessoas elas não entendem que precisa fazer um olhar muito mais amplo do que aquilo, do que só olhar para aquela situação. Às vezes é uma coisa muito mais profunda. E ter que olhar para aquilo é necessário. Porque não adianta a gente ficar na superficialidade, ali por cima da situação com a qual ele está passando. Se eu não resolver o que é aquilo que é mais profundo. É de lá que veio o trauma, o problema e a necessidade de ter tal comportamento e que está gerando o caos que está vivendo. E para gerar o comportamento mais coerente, eu preciso olhar para lá para trás. Não é para encontrar culpados. Sim. Mas para resolver emoções, aquilo que viu, da forma que viu, porque a gente registra as coisas conforme as nossas percepções. Mesmo não tendo o significado que a gente dá. Os filtros que a gente tem da realidade. Entendeu? Não é aquela realidade, não foi bem assim, mas eu registrei daquela forma. Sim. E se eu não olho para aquilo de novo, aí acaba que eu impeço a possibilidade de mudança de comportamento. Sim. E a terapia ela faz isso, ela te leva a olhar para outros lugares, talvez que você não estava olhando. Eu gosto muito da metáfora do motorista, que eu uso com os meus pacientes. A terapia é como se você estivesse dirigindo o carro, eu falo para eles, e eu estivesse ali como copiloto. Você está dirigindo o carro
e às vezes você está olhando a estrada e você não consegue olhar alguns pontos durante a viagem. Eu vou e te mostro esses pontos que você não está enxergando. E ao mesmo tempo você não está enxergando, eu vou te mostrar, você vai ver, mas você vai continuar dirigindo aquele carro, porque o carro é a sua vida. Então, como terapeutas, como psicanalistas, a gente vai levar essas pessoas a olhar para que eles não estão, para o que eles não estão vendo, mas eles vão continuar conduzindo a vida deles. Né? E isso é importante. E quando perceber, Ludmila, que a terapia não está funcionando, existe esse risco do paciente pensar que você está ali para resolver os problemas dele, como se fosse um conselheiro, um guru, que na verdade não é isso que é a terapia. E como perceber que a terapia não está mais funcionando, que não está tendo a transferência e a contra-transferência que a psicanálise fala entre o analista e o analisando? Quando você já não tem resultados. Ainda mais a psicanálise. A psicanálise ela é muito rápida. Uhum. Ela tem uma... nos meus atendimentos eu vejo que é muito prática. E se a pessoa está ali entregue, logo ela vai começar a ver alguns resultados. Uhum. E quanto menos esperar, ela está pedindo alta. Uhum. E não é uma alta que daqui a 3 meses vai estar voltando, não. Se voltar, vai voltar com uma outra demanda. Porque aquela ali já era. Entendeu? E assim, e pode acontecer de eu não ir me identificar com o terapeuta. Existem inúmeros terapeutas e técnicas que eu posso não me adaptar. Aí você muda. Mas não abra mão de você buscar a solução daquilo que você está passando. Porque às vezes assim, eu não fui bem com esse terapeuta, então eu não quero mais nenhum. Opa, é a sua vida. Então não abra mão de mudar essa vida, de colocá-la numa situação mais saudável. E não é uma questão só saudável do ponto de vista de questão de doença, não. É saudável que assim, você possa fazer aquilo da melhor forma possível. Porque às vezes você não está fazendo tudo aquilo que você poderia fazer com todo o potencial que você tem. Por conta de algumas ranços, algumas manias, algumas coisinhas, alguns comportamentos que é por conta de um terapeuta, todos não. Não é assim. Né? E cada um dá para sentir quando há a conexão. E hoje em dia a gente ainda tem a possibilidade de fazer terapia online. Sim. Né? Mas a terapia online é ruim porque a gente não tem conexão. Tem sim. E às vezes é muito mais prático. Porque aí você não vai ter aquela desculpa, o deslocamento, garrafamento, estacionamento. E aí acaba tirando todos esses motivos. O online veio para facilitar nossas vidas, porque os meus atendimentos também, 99% são online. E aí impede com que a pessoa deixe de fazer o acompanhamento, descobrir, eu não faço acompanhamento porque deslocamento, eu não tenho tempo. Sempre haverá um momento, porque ela possa ter um tempo para fazer as coisas. Sim. E é um mundo bem delicado essa questão que você falou, quando o paciente para a terapia. Né? Então, é possível que os pacientes eles abandonem a terapia no momento em que ela começa a funcionar de verdade? Porque eu percebo isso na clínica, Ludmila. Parece que quando a gente falou do confronto, e quando chega justamente no ponto que você está mexendo nas feridas que não foram resolvidas, o paciente ele quer se dar alta. Então, é possível que o paciente abandone o processo terapêutico quando realmente está começando a funcionar? Sim, muito. Porque achou que fez alguma mudançazinha já é o suficiente, não preciso mais. Mas também tem aquele que não gosta de ser confrontado. Tem aquele que não vai gostar de mexer em algumas feridas que eles têm cultivado por um longo tempo. E aí, isso é ruim, porque eles vão perder a grande oportunidade de dar o salto necessário. Sim. E é um pouquinho adiante disso, que é a hora que corta esse elo com a dor. E é interessante, Ludmila, porque você falou um ponto que eu percebo na clínica. A maioria dos pacientes que abandonam o processo terapêutico com a psicanálise, no momento em que a gente estava aprofundando algum tema e curando alguma ferida, entrando em algum lugar que realmente a gente sabe que mexe,
Mudar dói, mexer com feridas, mexer com a nossa história para ressignificar. Primeiro vai doer como nunca para depois não doer. Essa é a realidade. E quando eles voltam para a clínica, que eles ficam um tempo, eles voltam piores. Sim. E isso é um desafio na clínica também. Em algumas analogias, eu coloco algumas analogias durante o momento terapêutico para que facilitar o entendimento, às vezes. A terapia é uma faxina. Primeiro ela vai desarmar algumas coisas, vai tirar tudo do lugar, para depois ela ficar perfeita, tudo no seu lugar, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. E em alguns momentos, a terapia é um tratamento de uma ferida aberta. É feio de se ver. Às vezes tem cheiro, às vezes tem cor. E muitas das vezes vai fazer com que o processo seja um pouquinho mais doloroso do que o da faxina. Mas depois que eu pego, limpo, passo o medicamento, você vai conseguindo passar por aquele processo com muito mais facilidade. E aí você vai depois olhar para aquela ferida e você não vai lembrar do que você sentia. Sim. E você vai falar assim, nossa, e é tão bom a sensação de você passar a mão naquela marca e não sentir mais nada. E nada vai impedir que você dê passos aquilo que você almeja, aquilo que você prospectou um dia, né? Porque não tem mais nenhum impedimento. E aí, quer dizer que eu nunca mais vou precisar de terapia? Talvez sim, mas não por conta daquela cicatriz. Porque ali só é uma cicatriz. Você vai olhar para aquilo, vai saber que aconteceu algo ali, mas aquilo não vai te gerar mais dor. Eu também gosto muito dessas analogias. E essa da faxina é também fundamental. Primeiro você bagunça tudo, tira tudo do lugar, aí depois começar a colocar as coisas nos lugares certos. E quando a gente faz faxina, pelo menos eu fico desesperada. Um dia desses eu fiz uma faxina, eu falei, gente, eu tirei tudo do lugar. E eu falei, agora eu já tirei, então agora tem que ir até o fim. E dá trabalho, porque esses dias eu tirei tudo do lugar, guarda-roupa, cama, um monte de coisa. E aí tirei tudo de dentro do guarda-roupa e tirei tanta coisa que eu tive que jogar fora, tanta coisa que eu tive que mexer. E eu falei, gente, que trabalho é você tirar tudo do lugar que na verdade estava bagunçado e você não percebia, para perceber que tinha coisa que não precisava mais, que tinha coisa que não era necessária, que tinha coisa que você podia doar, tinha coisa que você podia vender e arrecadar algum dinheiro. Então você começa a perceber tanta coisa que você precisa tirar, pôr no lugar e os lugares certos. E a terapia é isso, né? Você vai ver toda aquela história, o histórico de vida daquela pessoa. Você vai entender como que ela tem a visão do mundo, que a gente entra muito no Lacan, né? Real, imaginário, simbólico, qual é a compreensão que ela tem do mundo, qual a percepção que ela teve, porque na verdade a gente enxerga o mundo com as lentes que a gente percebeu. Aquilo Sim. que eu percebi, aquilo que eu trouxe à minha história, a história que eu tenho com os meus pais, o que eu trouxe para minha mente. E é essa bagunça toda. E aí, na verdade, a gente pensa que está tudo certinho no lugar. E aí a gente vai tirar, a gente percebe que tinha coisas que tinha que tirar, tinha coisas que tinha que jogar fora, tinha coisas que tinha que trocar de lugar. E esse é o processo terapêutico. Então, vai mexer com as emoções. Então, e tem essas resistências. A psicanálise fala sobre isso, as resistências. E eu também percebo que essa questão do analisando parar a terapia é uma fuga, uma resistência. E às vezes ele vai parar, aquele processo ele vai voltar pior, vai ter que recomeçar. Então, a gente precisa continuar esse processo terapêutico. E a gente falando que é assim quando a gente percebe que a terapia não está funcionando, tem essas fugas do paciente. Mas para você, Ludmila, o que é estar pronto para o processo terapêutico? A gente está falando, não faça terapia se você não estiver pronto para ser confrontado, não faça terapia se você não estiver pronto para olhar para dentro de si, para perceber que você muitas vezes é o responsável por coisas que você está vivendo e você não quer enxergar. Não faça terapia, né, se você realmente não quer entrar num lugar de confronto, porque, como você falou, é um confronto você olhar para si mesmo e perceber muita coisa. Então, é um lugar de confronto. Mas quando que a pessoa está pronta para fazer terapia? Se você me perguntar, quem é que precisa de terapia?
Todo mundo. Todo mundo. Aí eu falei assim, não, mas terapia é coisa de maluco. Eu falei assim, não, é para você não ficar maluco. Uhum. É para você não ficar com problemas sérios e graves. Não precisa esperar ter algo para mim fazer terapia. Ah, mas eu não tenho problema, minha vida está muito boa, tá tudo muito resolvido. Eu só tenho um problema que eu não gosto de conviver com meus familiares. Tá tudo maravilhoso, minha empresa está muito bem sucedida, só não sei por que meus filhos me dão problema. Então sempre vai ter algum motivo ao qual às vezes você não está sabendo lidar. E às vezes a gente não sabe lidar porque às vezes a gente não conhece a gente mesmo. Uhum. Que temos temperamentos, que temos outros fatores positivos e negativos dentro da gente que a gente não olha e que influencia diretamente no tratamento e no comportamento com quem as pessoas que a gente se relaciona. Uhum. Né? Existe aquele trauma, tá lá no passado, que a gente deixou ali guardado, que aí o filho fala alguma coisa, gera aquele gatilho, e aí você reage de uma forma que não vai trazer muito resultado. Sim. Então, não faça terapia por quê? Se eu não estou entendendo que eu preciso mudar algo, eu não vou estar aberto para fazer essa mudança. Primeiro passo, reconhecer que precisa mudar. Entendeu? E aí, depois disso, eu tenho que falar assim, agora eu tenho que estar aberto, com o coração verdadeiramente aberto, para falar o que é preciso para que aquilo seja conduzido da melhor forma possível. Sim. E às vezes as pessoas têm medo, mas se eu falar isso, eu fiz uma coisa muito grave no meu passado, eu fiz uma coisa muito vergonhosa, ela vai descobrir que mesmo eu sendo da igreja, eu cometo alguns pecados. As pessoas têm esse medo, né, Ludmila, do julgamento. E, na verdade, a terapia psicanalítica é um lugar onde é uma das premissas da psicanálise, o não julgamento. Nós Sim. não estamos aqui para julgar a atitude do outro. E também tem essa questão aí da pessoa ser resguardada, né, porque o que fica na terapia não sai da terapia, é amparado até por lei. E as pessoas têm essa dificuldade, que vai pensar, que vai achar, mas é um lugar que não tem essa questão do julgamento. Sim. E lá você é um ambiente seguro. Não para que você vá falar qualquer coisa e usar o terapeuta assim como naquele momento da terapia eu vou falar e não, sabe, e eu vou fazer o que eu quiser. Não, gente, é o momento de você olhar para dentro e entender porque até mesmo você tem alguns comportamentos, algumas atitudes que tá levando você a ter certos pensamentos. Eu penso em fazer alguma coisa contra algum ente meu. Você leva isso para a terapia, você vai entender o porquê de tudo aquilo. E às vezes, chegando na raiz da questão, a pessoa consegue resolver aquilo. E aí, aquilo que era para ser o fim, poderia ser um recomeço. Sim. Ou uma nova história. Porque às vezes a gente tem que entender que algumas coisas podem também chegar ao fim. Uhum. Não precisa chegar ao fim de qualquer forma? Não. Eu posso chegar da melhor forma possível também. Sim. Né? E isso é importante. Então, terapia não é para resolver, não é para quem tem problemas, na verdade. É para quem quer resolver os seus problemas. Sim. E muitas vezes a maioria das pessoas não estão preparadas para isso, para resolver essas questões. Isso é importante. E quais são as atitudes, Ludmila, que você vê que a pessoa pode ter que vai potencializar esse processo terapêutico, que vai ser bem mais sucedido? Eu acho que ela tem, como eu já falei, ela tem que estar disponível para aquilo, para o processo terapêutico. Ela tem que entender que é um momento de entrega, né? Uhum. De tirar a mordaça, tirar todo o escudo, a autoproteção. As resistências. Entendeu? Porque às vezes as pessoas colocam alguns obstáculos. Sim. Impeditivos que fazem com que o tratamento e o acompanhamento seja bem mais sucedido. Sim. E quando eu coloco algumas coisas que me impedem de olhar para aquilo que eu preciso ver, demora mais tempo de eu chegar aonde eu preciso chegar,
mexer o que preciso mexer ali e seguir a vida. Tem uma frase, Ludmila, eu não vou lembrar se é de Hipócrates, que ele fala: antes de você querer curar alguém, pergunte se ele está disposto a se libertar daquilo que o levou a adoecer. E muitas vezes as pessoas elas vêm para o processo terapêutico e não estão dispostos a isso. Né? E isso é muito importante também. E o que você diria para a pessoa que ela quer começar o processo terapêutico, ela tem essa vontade, mas ao mesmo tempo ela não quer reviver dores do passado, ela não quer olhar para essa história, mas ela tem esse desejo de mudança? Para uma pessoa que ela acha que essa dor é a maior que ela possa sentir, eu falaria o seguinte: tenta se imaginar você daqui a 10 anos construindo a vida que você sempre sonhou, que você está realizando tudo aquilo que você gostaria, que você está fazendo as viagens, a família, empresa ou o trabalho, tudo assim conforme você gostaria de estar. Uhum. Isso daqui a 10 anos. E agora você olha para cá, para o momento presente. E aí você não pode dar um passo, porque você está presa acorrentada a uma parede. Você acha que você, nessa realidade, acorrentada a uma parede, você vai conseguir realizar aquelas coisas que estão lá na frente? Você tem condições de realizar aquilo lá na frente. Porque lá na sua imaginação, você pode observar, você está livre. E essa liberdade faz toda a diferença. E muitas das vezes aquilo que está ali, que é o meu maior medo de eu vou ter que olhar algumas coisinhas do meu passado, é a corrente na parede. Uhum. Por que na parede? Porque é algo que te prende ali. E a corrente é para que fazer barulho de quando você fizer qualquer movimento, te lembrar que você não pode sair. Uhum. E muitas das vezes as pessoas elas não entendem que não existe fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como. É um processo. E esse processo, ele precisa ser feito. E o processo exige esforço. E é fantasioso demais as pessoas imaginar que assim, eu não terei esse problema. É o imaginário. Nem na Muitas Bíblia diz pessoas isso. estão instaladas no imaginário, não na realidade em si. Se para aqueles que ainda têm fundamento religioso, está na Bíblia. No mundo terás aflição. Sim. Entendeu? Aonde que você... Gente, tudo é um desafio, é uma coisa que vai precisar de um quê de sacrifício, um quê de passar pela dor, né? Uma criança, quando nasce, ele passa pelo processo da dor. A mãe, então, para gerar, o bom que depois do nascimento tem um amor suficiente pelaquela criança para não lembrar da dor que ela passou. Sim, a dor às vezes ela é temporária. Entendeu? Ou pode levar a vida inteira. É isso. Quantas pessoas que a gente já não conhece, que está aí vivendo uma coisa. 20 anos atrás, fulano de tal me traiu. E a beleza da terapia é tirar a pessoa desse lugar, onde essa dor se tornou eterna ali na mente dela, para ela poder ter de fato uma nova história, uma nova vida, poder sonhar, como você falou, estava acorrentada, mas agora quebrei essa corrente, eu posso voltar a sonhar e tomar as rédeas da minha vida. E esse é o lugar da terapia. Sim. E a gente tem que entender que esse processo, por mais doloroso que possa ser, ele não é uma dor para te arrancar a alma, não. Sim. Às vezes a dor de arrancar a alma tem sido você estar no problema, na dificuldade, olhar ele e criar a fantasia que ele é maior do que você e se adoecer ao ponto de você fazer algo que não é o desejável. Sim.
Porque uma pessoa, quando ela está deprimida, ela não tem essa percepção de mundo lá fora. Mas antes dela chegar a essa depressão, ela já tinha alguns sinais. Sim. Só não tinha percebido antes. E muitas das vezes a gente pode não perceber que precisa dar alguns passos para poder ir além. Uhum. E é um passo de cada vez. E é um passo de cada vez. Eu costumo falar que dentro do processo terapêutico, Ludmila, a dor, ela vem. Às vezes é necessário doer como nunca para não doer nunca mais. Mas essa dor é temporária. E a recompensa, ela é permanente. Sim. Só que as pessoas, elas não querem passar por esse processo muitas vezes. E isso é muito importante. E falando sobre isso, sobre o que é estar pronto para a terapia, quais os passos que você falou pra gente, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, como que você chegou na terapia, porque nós somos professores dos nossos próprios desertos e muitas vezes a maioria dos terapeutas, se não todos, passaram pelos seus desertos emocionais antes de ajudar pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou nesse caminho terapêutico para poder hoje estar ajudando outras pessoas. A psicanálise e a terapia, ela salva vidas, de fato, né? Eu vinha de muitos processos, inúmeros processos de depressão. E eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. E eu falo assim, gente, eu estudo tanto, eu faço voluntariado demais. Então, assim, eu sei como é a dor do outro, eu sei fazer, sei. E eu buscava muito entender por que alguma coisa dentro de mim ainda estava quebrada. Eu era da igreja, eu servia e tudo mais. Alguma coisa dentro de mim estava quebrada. E eu não entendia o porquê. Porque coisas boas, assim como coisas ruins, acontecem com todo mundo. Sim. Todos os dias. É a vida real, como Lacan fala. Entendeu? Todos os dias acontece. O problema é como eu olho para aquilo e deixo aquilo me dominar. Sim. O que eu faço não é o problema o que fizeram com você, é o que você está fazendo com o que fizeram com você. As pessoas só vão te ferir se você permitir ser ferido. E aí, desses muitos estudos que eu tenho, muitos conhecimentos que eu tenho, porque eu tenho psicanálise e tenho algumas outras áreas de conhecimento também. Aí me levou ao autoconhecimento. Aí do autoconhecimento me levou assim, procura alguma coisa, estuda ali do emocional e tudo mais. Aí foi quando eu conheci a psicanálise, eu falei assim, eu vou fazer porque, para entender, né? Uhum. E ali, fazendo o curso de psicanálise, foi quando eu entendi que eu não precisava ser perfeita. Uhum. E a minha necessidade era de ser perfeita. Uhum. E quem quer ser perfeito, cobra a perfeição do outro. Uhum. E ali tinha dentro de mim aquela crença de que vou dominar o mundo, vou ser perfeita, vou exigir das outras pessoas. E ali fez com que eu olhasse o ser humano com o olhar humano. Uhum. E depois que você vê isso, não tem como você deixar de ver. Não tem mais como você deixar de ver. Você, numa fala de uma pessoa, você consegue entender e compreender muito quem são as pessoas. Uhum. Até mesmo aquilo que ela não está falando, né? Verbalmente. Verbalmente. Sim. E ali foi onde eu me apaixonei ainda mais pelas pessoas, que eu sempre gostei muito das pessoas, mas eu tinha problema com as pessoas. E aí fez com que eu entendesse melhor que é muito mais além do que as histórias que as pessoas contam. Tá? E que não tem verdade absoluta nas coisas. Você pode melhorar tudo. Assim como também está na sua mão também piorar tudo. E esse poder está nas nossas mãos e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Você pode melhorar e você pode piorar. E é o que a gente está falando, é o protagonismo. A pessoa, ela é a protagonista da própria história. Sim. No momento que ela enxerga isso, vira uma chave. Tanto é que depois que eu fiz o curso de psicanálise só para me conhecer mesmo. E aí, nessa minha formação, eles davam estágios. E no estágio, que é obrigatório,
eu fiz, né? Poderia só, não precisar fazer estágio, mas eu falei assim, eu vou testar. E eu vi ali que eu conseguia fazer além daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer. Uma superação. E aí eu falo assim, gente, eu me descobri ali. Eu falei assim, nossa, agora eu encontrei aquilo que eu sei fazer e sei fazer bem. E aí é claro que assim, nunca acaba o estudo, você sempre quer estar se aprimorando, sempre tentar melhorando suas técnicas. Quem é dessa área não para. Sempre estar com o olhar atento a tudo e a todos. E é o tripé psicanalítico, teoria, análise e supervisão. A gente precisa estar sempre buscando esse aprimoramento. E aí, ano passado, eu fiz um projeto que foi muito interessante, que eu fiz algumas lives falando sobre alguns temas relevantes para ensinar mais, porque as pessoas entendam o que é terapia. Porque as pessoas têm um preconceito sobre terapia, mas não sabem nem o que é. E aí, falando de alguns temas específicos, e ali eu vejo com que algumas pessoas já conseguiram entender um pouquinho melhor. E o meu objetivo nesse projeto era que pelo menos uma pessoa fosse atingida. Se uma pessoa fosse atingida, eu já estaria muito feliz. Porque não é tornar um mercado, né? Mas é mostrar às pessoas que existe solução, sim. Existe uma luz no fim do túnel. E não precisa esperar estar num túnel fechado, onde você não consegue ver quase nada, para você buscar o recurso necessário para se sair dos momentos difíceis. E nem precisa ter momentos difíceis, né? Porque às vezes a gente só precisa de ter alguém para falar assim, ei, olha para esse lado de cá que você não está olhando. E ela entender que, nossa, eu não tinha visto isso dessa forma. Os pontos cegos que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Entendeu? E é isso. E assim, a psicanálise, ela me ajudou bastante, né? Como mãe, como profissional, como amiga. Eu tinha uma cobrança excessiva dentro de mim, que eu tinha que ser a melhor amiga, melhor em tudo. E hoje eu faço isso com leveza, sem aquela carga, aquele peso, né? E isso é bom, isso faz bem, isso é necessário a gente passar por alguns processos e entender que não precisa ser difícil, não precisa ser um castigo. Quantas pessoas a gente ouve, nossa, minha vida é difícil, minha vida não sei o quê. Eu falo assim, vamos tirar o peso, vamos colocar leveza, vamos colocar alegria, né? É como uma bagagem. Às vezes a pessoa enche a mochila de peso e começa a carregar aqueles pesos desnecessários e não consegue enxergar a vida com leveza e precisa tirar aqueles pesos, né? Porque algumas pessoas colocam, se a vida não for difícil, não viveu a vida. Não é bem assim. Porque às vezes essa pessoa que, quando deixa a vida um pouquinho mais leve, ela quer arranjar alguma situação para que ela se torne difícil de novo, para que ela se sinta mais confortável. Mas existe vida leve, sim. E ela é para todos. Ela não precisa ser uma vida cheia de sacrifício. Olha o que eu fiz. Olha, não precisa. Não precisa. Ela pode ser leve, porque assim, se está difícil para você, é sinal que você também está deixando algo difícil também para alguém em volta de você. E é recíproco, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu absorvo, eu emano. Então, se as pessoas entenderem que assim, as relações estão difíceis, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes as pessoas precisam se perguntar na terapia, é difícil ou eu que estou tornando tudo difícil? E às vezes as pessoas, o que elas precisam realmente enfrentar, elas estão canalizando a energia para o lugar errado e a vida dela poderia estar bem melhor, só que ela não consegue compreender isso. E é difícil você falar assim numa roda de amigos, né? Eu faço terapia. Alguns ainda têm facilidade, outros não. Porque vem o julgamento. Uhum. E desde quando o julgamento tem pago conta? As pessoas estão muito mais preocupadas com o que os outros vão falar.
E a terapia, na verdade, inicia quando a pessoa deixa de olhar para os outros e olha para si mesma. Eu falo para os meus analisandos. Agora começamos, de fato, a terapia, porque enquanto você estava olhando para o que os outros falavam, para o que os outros faziam sobre você, faziam por você, enquanto você olhava para os outros, a gente não estava fazendo terapia. Agora que você começou a olhar para você, realmente começou o processo terapêutico. E essa é a dificuldade das pessoas. Olhar para os outros não é sobre os outros, é sobre ela mesma. Sim. Só que ela não consegue ter essa compreensão e ela precisa enxergar isso. E, Ludmila, para quem está nos ouvindo e refletindo se deve ou não deve iniciar o processo terapêutico, qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? O que tem sido importante para vocês? Quem é a pessoa mais importante para vocês? Eu começo muito por esse lugar. Quem é a pessoa mais importante para vocês? Essa pessoa, ela merece um cuidado, um olhar? Porque se essas pessoas que você vinha à sua mente for familiares, amigos, o trabalho, começou tudo errado. A pessoa mais importante tem que ser nós mesmos. Enquanto a gente não entender o nível de importância que a gente é na humanidade, a gente vai dar importância ao que não é tão importante. E nós todos temos poder de mudar tudo. Por que não começar por você? Né? Porque eles, começando por eles, entendendo a importância que eles têm nessa sociedade, para os familiares, para os amigos, a influência que eles têm sobre eles, eles vão se dar prioridade. Então, priorize a pessoa mais importante na sua vida. E você falando isso, Ludmila, todos nós temos esse poder de mudança. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela faz uma comparação que se uma pessoa de sucesso, eles estudam as mentes de sucesso, se uma pessoa de sucesso conseguiu chegar àquele lugar, todos, se fizerem, às vezes, percorrer o mesmo caminho que aquela pessoa às vezes percorreu, que eles falam muito da modelagem. Se eu modelar aquela pessoa e mudar os meus hábitos, mudar a minha mentalidade, eu posso chegar àquele lugar. E você como cristã e eu como cristã, a gente sabe que a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Todos nós temos a oportunidade de mudar a nossa história, de mudar os nossos comportamentos, de mudar a nossa vida, e todos nós temos esse poder. Muitas vezes é o que a gente falou, a gente está dando desculpas, a gente culpa o outro, a gente criou um mundo imaginário na nossa cabeça que tudo é difícil pra gente, que não tem como dar certo. E a terapia é esse lugar que a gente estava falando, de confronto. A pessoa vai ser confrontada, se deparando com o maior vilão da própria história, ela mesma. Ela vai se deparar que nunca foi sobre os outros, sempre foi sobre ela mesma. E a mensagem para essas pessoas, o que você falaria? Nos tempos que a gente está vivendo, tempos difíceis, porque estamos ficando mais resistentes às coisas, né? Estamos aí com os jornais não param de dar notícias ruins, as pessoas continuam com problemas financeiros, as pessoas estão aí com muitas demandas. E diante de uma situação dessa, nada melhor que você ter um local seguro, onde você possa se centralizar. Porque as coisas, elas não vão parar de acontecer porque você está com problema financeiro. As coisas não vão parar de acontecer porque o seu filho está no adolescente e está te dando trabalho. Não vão parar. Mas você pode fazer a grande diferença de que se colocar como prioridade para você mudar a si e depois mudar aquele ambiente em volta. Relacionamento mais harmonioso, ele faz toda a diferença na sociedade. E contagia. E aí, daqui a pouquinho, está todo mundo em volta, que você vai observando, está se movimentando no mesmo fluxo ali. Porque você é a média das 5 pessoas com que você se relaciona. Né? Então, você precisa ter um olhar para si saudável, né? Saudável em que aspecto? De eu tenho resiliência, eu tenho meu emocional equilibrado, eu tenho meu autoconhecimento, eu me conheço, sei meus pontos fortes, meus pontos fracos e como eu vou reagir diante das situações.
E eu tenho que fazer isso, não só porque, eu mereço. Sua família merece. Seu local de trabalho merece. E assim, de uma certa forma ou de outra, você vai estar ali mostrando e contagiando aquelas pessoas. Falam assim, nossa, ele está tão diferente, ele está mudado, está isso, aquilo, outro. E é isso, é sobre isso. Nossa, antes ele era nervoso, qualquer coisa tirava o controle. E aí você vai mostrando isso para que as pessoas vão interpretando assim, o que ele está fazendo de diferente? E mais cedo ou mais tarde as pessoas, o que você está fazendo? E aí é a hora que você vai falar, eu estou me cuidando. E esse autocuidado vai fazer com que você vai evitar ter algum problema de crise de ansiedade, entrar numa depressão, né? Ter, até mesmo entender o momento de parar para não ter alguns outros transtornos no trabalho por excesso, né? E vai entender o que é importante. Você falou algo interessante, Ludmila, que você falou que às vezes as pessoas vão ter problemas ali e a vida não vai parar por isso. E tempo, eu acho que é a moeda mais valiosa da nossa vida. A gente pode comprar muitas coisas com dinheiro, menos tempo. Tempo é uma moeda que é muito cara, você não compra de volta o tempo. E muitas vezes as pessoas, elas vão deixando a vida passar, não mudam, e o tempo não vai esperar elas mudar para poder as coisas acontecerem na vida dela. Então, as pessoas elas precisam buscar ajuda o mais rápido possível. Se não está conseguindo resolver os problemas sozinha e precisa de uma intervenção terapêutica, elas precisam acordar para isso e buscar logo essa ajuda, porque o tempo está passando. Sim. E o mundo também tem oferecido bastante escapes, né? Só que esses escapes não vão resolver. Sim. Entendeu? Uma bebida alcoólica não vai resolver. Cigarro, droga, não vai resolver. Na verdade, esses excessos escondem uma falta que não está resolvida. Entendeu? E depois que você descobre o que foi e a raiz disso, e você olha para aquilo com um olhar mais amoroso. Eu coloco amoroso porque às vezes a gente coloca alguns panos de fundo nas coisas assim, o meu trauma com o abandono, com a rejeição, isso, aquilo, outro, e depois não era só isso, não era bem só isso. Na verdade, era uma muleta para poder olhar de verdade para a real situação. Mais uma vez a gente volta para o ponto, não é sobre o que aconteceu, é sobre você mesmo. E sobre como você interpretou e trouxe isso para a sua realidade, que na verdade não é a realidade, é a realidade que você criou na sua mente. Com certeza. E se você pudesse completar essa frase desse tema, não faça terapia se, de forma definitiva para você, como seria isso aí? Se não for para você buscar a felicidade, de verdade. Porque às vezes a gente fica procurando o externo, a felicidade, numa balada, nos vícios, numa curtição, nas amizades. Mas se eu não estou conectado com a pessoa mais importante, não adianta nada. Não adianta nada. Se você não estiver disposto a se melhorar como pessoa. Sim. Você não é o trauma que foi causado. Você não é o trauma que causaram em você, você não é os seus pensamentos, você não é suas emoções, tudo isso é parte de você. E Deus criou a gente assim, né, com esse mecanismo que é o nosso cérebro, com o nosso inconsciente tão incrível e que a gente pode tomar o controle, mas muitas vezes a gente tem deixado isso controlar a nossa vida e as pessoas não entendem isso. E o inconsciente, o nosso cérebro ele vai evitar certas coisas. E nesse evitar certas coisas vai impedir de que você almeje aqueles 10 anos que você imaginou também. Sim. Para mim não ter problemas de ter que olhar para algumas dores, eu vou ficar aqui quietinho, sentindo essa dor. Qualquer coisa eu vou ali e resolvo rapidamente com alguma coisa. Mas aí eu vou continuar estacionado aqui. Vou continuar preso aqui. E não vou dar aquele passo que eu preciso para ir lá, tirar. Porque assim, eu estou preso na corrente, mas a chave está na minha mão. Eu lembro da metáfora do elefante. O elefante tem todo aquele poder, mas ele foi
doutrinado a ficar ali preso àquele prego que se ele puxar, ele sai daquela situação, mas ele foi doutrinado aquilo. E muitas vezes está na nossa mente. E a gente não vira essa chave. Entendeu? Isso é muito importante. E onde a gente encontra você, Ludmila? Quais são as suas redes sociais? Como que funcionam os seus atendimentos? Para caso alguém se interesse em buscar atendimento com você, onde que iria te encontrar? Para você deixar para gente. Tem o Instagram, né, Ludmila Psicanalista. Lá tem o link para que você possa entrar em contato direto comigo. Né? Lá tem os vídeos que eu gravei, as lives que eu fiz ano passado, foram 27, com temas bastante interessantes, temas bastante polêmicos até, que seria bom eles verem que as coisas não é tão monstra como eles imaginam. A terapia é leveza, ela traz leveza, traz tranquilidade, traz sabedoria, porque quem cura é eles mesmos, que busca a autocura. A gente só é o condutor ali, o copiloto ali que está falando assim, olha ali, ó, você viu que tem uma outra pista? Só isso. A gente só está ali para conduzir eles a ter a melhor viagem nessa vida. Sim, essa é uma metáfora que eu uso, a do motorista e a da espada. Eu falo para os meus analisantes, quando eles vêm nas primeiras sessões, eu falo, ó, a terapia é como se você me entregasse uma espada, eu vou afiar essa espada, vou te devolver e você vai lutar as suas próprias batalhas. Porque a pessoa, ela é a protagonista da própria história. É ela que luta as batalhas dela, é como você falou. Ela mesma vai trazer essa mudança. Ela mesma às vezes não está conseguindo enxergar. Você vai levar a pessoa a olhar para outro lugar, enxergar o que ela não está enxergando, mas ela é a protagonista da própria história. O terapeuta não é aquela pessoa, como a gente falou, que os mitos da terapia, aquele que vai te dar a solução, que vai te entregar, né, aquilo que você precisa fazer. Não, a gente não vai dar a resposta está na própria pessoa. Ela às vezes entrou naquela situação, ela mesma vai sair. Ela às vezes, como você falou, ela mesma provocou um problema e ela precisa resolver aquele problema. Então, essa é a beleza da terapia. E eu acredito que essa conversa foi incrível, acima de tudo transformadora. A gente quebrou alguns tabus. Existe mais algum tabu que você queira falar, que você vê, esse é um tabu, esse é um mito que as pessoas criaram para a terapia? Eu acho que o grande tabu é que existe vida pós-terapia e ela é melhor ainda. Porque as pessoas acham assim, porque eu não vou procurar terapia, porque a gente ouve muito, né? Isso é coisa de maluco. Eu falo assim, não, filho. Terapia é para doido, é para quem tem problema. Existe vida após a terapia, ela é maravilhosa, entendeu? E muitas pessoas falam, algumas pessoas têm se pronunciado, né? Que fazem terapia, que a terapia tem transformado, tem tirado um peso que às vezes elas colocam por conta do ambiente, por conta da circunstância, né? E aí tem mudado, tem contagiado uns aos outros a ter esse olhar de amor por si mesmo. Porque terapia não é nada mais do que nada mesmo, fazer assim, é o carinho que às vezes você espera no outro e que você pode encontrar em você mesmo. Então a terapia, né, na verdade não é sobre mudar o mundo lá fora, mas sobre transformar o mundo aqui dentro. E isso vai trazer transformações significativas. Ludmila, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por essa entrevista, por tudo que você trouxe, por falar um pouquinho sobre você. Eu tenho certeza que para você que está ouvindo, foi muito bom essa conversa, trouxe transformação e luz sobre mitos que tem sobre a terapia. E a Ludmila já deixou aqui o contato. Se você quiser entrar em contato com ela, entre em contato com ela. Se fez sentido para você, se você acha que alguém precisa ouvir o que foi falado aqui, envie esse link para as pessoas. Sigam lá no canal. E muito obrigado, gratidão. Obrigado, Ludmila. E gratidão a todos que estão nos assistindo.